Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, quarta-feira, dia 20 de agosto de 2025, cada unidade do Bitcoin está custando aproximadamente 113.700 dólares americanos, com uma pequena desvalorização nas últimas 24 horas de 0,07%, praticamente estável. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, está conseguindo uma valorização de 0,6% ao longo do último dia, com cada unidade nesse momento em 4.220 dólares americanos. A gente vê, olhando para as principais criptomoedas do mercado, algumas em queda, como o caso do próprio Bitcoin, como o caso da XRP, caindo 1,6%, em outras em alta, como o caso do próprio ETH e como o caso também da Solana, sexto maior criptoativo, com uma alta de 1,8% nas últimas 24 horas, com cada unidade, nesse momento, em 182 dólares. O que a gente consegue ver, de uma forma geral, não só no mercado cripto, mas no mercado de renda variável, como o mercado de estoque, o mercado de ações dos Estados Unidos, é uma maior volatilidade. Nesse momento, por exemplo, se a gente olhar para o mercado americano, que já está com a bolsa aberta aproximadamente 1h10, o índice S&P 500 está caindo 1%, está operando em queda de 1%, a Nasdaq 100 está operando em queda de 1,5%, e a Dow Jones está operando em queda de 0,3% aproximadamente. Essa volatilidade é esperada em todo o mercado financeiro. Por quê? Porque a gente teve alguns índices macroeconômicos que mostraram que talvez o Fed não corte a taxa de juros na próxima reunião, no próximo mês. E o que estava até então, na minha opinião, precificado, acabou voltando um pouquinho atrás. Então, se a gente olhar, por exemplo, a casa de apostas, a casa de apostas descentralizada, mercado preditivo, a Polymarket, a gente vai ver que caiu de 80% para 70% a chance de um corte da taxa de juros do Fed na próxima reunião, dia 17 de setembro. Em contrapartida, a chance de no change, ou seja, de não haver mudança, subiu de 13% para 27%. Então a gente vê que o mercado está um pouco mais pessimista. E o mercado estando um pouco mais pessimista em relação a esse corte da taxa de juros, é natural que a gente veja uma maior volatilidade justamente no mercado de renda variável. E é claro que isso tem um impacto direto nos ETFs de criptomoeda. Afinal de contas, ali são investidores tradicionais, investidores que mudam muito o seu dinheiro da renda variável para a renda fixa, e o mercado cripto, a cabeça deles é ainda mais volátil. Mesmo que a gente veja uma resiliência muito grande do BTC, mesmo que a gente esteja vendo nas últimas semanas uma resistência muito grande também, uma resiliência muito grande do ETH, na cabeça do investidor financeiro tradicional existem outras opções mais estáveis. E claro que também sempre tem a renda fixa por causa da taxa de juros mais elevada. Então isso acaba tendo um impacto direto, tendo um impacto maior nos ETFs de criptomoeda. E no dia de ontem a gente teve o terceiro dia consecutivo de outflow. No ETF de Bitcoin Spot do mercado americano, a gente teve um outflow bastante considerável. Foi uma saída, foi uma venda de 4.796 unidades de Bitcoin. No caso do ETH, também foi o terceiro dia consecutivo, foi uma saída também mais forte, foi mais do que o dobro da saída de anteontem, foi uma saída de 97.919 unidades de ETH, o que em dólar americano dá cerca de 422 milhões de dólares. Então a gente vê que a saída está sim acontecendo, essas vendas estão sim acontecendo, o que é natural com essa mudança de cenário macroeconômico. De qualquer forma, eu estou relativamente contente se a gente conseguir ver o quanto o Ether, por exemplo, que é o segundo maior criptoativo do mercado, está resistindo, está conseguindo até ter alta ao longo das últimas 24 horas, o quanto o BTC está com uma queda relativamente pequena, porque a gente bateu há pouquíssimo tempo atrás ao time high do Bitcoin. Se a gente olhar friamente, ao time high do Bitcoin foi há uma semana atrás, foi dia 13 de agosto, onde ele bateu 124 mil dólares. Então uma correção também já era esperado. Uma correção depois de uma all-time high, com o mercado realizando lucro, com mudança de fatores macroeconômicos, com uma piora desses fatores macroeconômicos, e cair apenas de 124 para 114, 113,5, ou seja, uma queda inferior a 10%, é algo bastante bom para o mercado cripto. Vamos ser sinceros, a gente já no mercado cripto viu quedas muito mais intensas, uma volatilidade muito maior em períodos muito mais curtos. O BTC é um ativo que tem a resiliência, que está tendo a resiliência aumentada a cada dia que passa. Isso é algo que a gente consegue ver muito claramente desde o início da Trade War, ali em abril para cá.
No início da trade war, quando o Trump declarou aquelas tarifas recíprocas de importação, a gente viu o mercado acionário tendo um impacto muito mais pesado, tendo um impacto muito maior do que teve esse impacto no Bitcoin. O Bitcoin conseguiu segurar as rédeas muito melhor. Isso é uma excelente notícia. E outra excelente notícia é que apesar da gente estar tendo essa correção, apesar da gente estar tendo essa queda momentânea, as empresas continuam apostando em criptomoedas. Empresas continuam investindo em BTC, continuam investindo em ETH. Apesar da gente estar vendo, por exemplo, no caso do ETH, esse outflow, essa venda dos ETFs acontecendo, uma venda considerável, se a gente somar os últimos 3 dias, se a gente olhar apenas a questão da reserva estratégica de Ether das empresas de tesouraria, a gente vai ver que teve compra ao longo desses últimos dias. Dentro do mesmo período, por exemplo, a gente subiu de 3 milhões e 700 mil ETH de posse dessas empresas de tesouraria, subindo para 4 milhões e 100 mil. Então, no dia de hoje, a Kleros comprou mais 1.100, a SharpLink no dia de ontem comprou mais 140 mil, a ETHZilla anteontem, no dia 18, comprou mais 12 mil, a Bitmine comprou mais 373 mil ETH. Então a gente tem visto esse movimento, e esse movimento, sem sombra de dúvida, é algo que auxilia o preço das criptomoedas a não cair tanto e que melhora o prognóstico dessas criptomoedas pensando no longo prazo. Por exemplo, tesouraria em BTC é algo que tem ajudado muito o preço do Bitcoin. Isso sem sombra de dúvida, uma estratégia relativamente nova que começou há 5 anos atrás com a Strategy comprando seu primeiro Bitcoin, e hoje em dia a gente vê empresas diversas ao redor do mundo comprando cada vez mais BTC. As 100 empresas que mais tem Bitcoin, que são listadas na Bolsa de Valores, se a gente somar tudo, já dá quase 1 milhão de unidades de Bitcoin. Considerando que irão existir no máximo 21 milhões de unidades, a gente já vê o quão considerável já é o percentual que está em posse dessas empresas. E cada vez mais a gente tem empresas comprando cripto. E agora a provedora de serviços de saúde, que também é listada na Nasdaq, virou também uma empresa de tesouraria de Bitcoin. É a Kindly MD. Eles adquiriram 679 milhões de dólares em Bitcoin para sua reserva corporativa. Eles compraram 5.744 BTC, o que dá um preço médio, né, se a gente levar isso em consideração, o total que eles investiram com a quantidade de Bitcoin agora que eles têm, dá um preço médio de 118.204. Eles anunciaram isso na noite da terça-feira. A compra foi realizada usando recursos de Private Investment in Public Equity, que é o que é chamado de PIPE, e reflete a estratégia disciplinada de tesouraria de Bitcoin da Kindly MD, afirmou a empresa. Vale ressaltar que foi uma compra bem grande, uma compra bem considerável, mas foi apenas o primeiro investimento em Bitcoin da empresa desde a conclusão da fusão com a empresa de Bitcoin de David Bailey, a Nakamoto Holdings, que aconteceu na última sexta-feira. Então, mesmo com essa correção que a gente está vendo no mercado, a gente está vendo as empresas, a gente está vendo os institucionais comprando cada vez mais cripto, comprando cada vez mais Bitcoin. E isso, novamente, é algo que ajuda muito o mercado cripto a se valorizar, segurar o preço, se valorizar e ter um excelente prognóstico pensando no longo prazo. E a gente vê isso acontecendo de distintas formas. A gestora, por exemplo, a ARK Invest, está comprando também a queda do mercado acionário, especialmente de empresas que são relacionadas à criptomoeda. Eles compraram 21 milhões de dólares da Bullish, que é uma hold que tem tanto uma exchange, tanto uma corretora, quanto é a dona, por exemplo, do portal Coindesk.com, e eles também compraram 16 milhões de dólares em ação da Robinhood, que é aquele aplicativo de investimento dos Estados Unidos que também oferece a parte de criptomoeda. Então, a ARK Invest está aproveitando a queda dessas empresas, está aproveitando a queda do mercado financeiro de uma forma geral para comprar empresas relacionadas a cripto. Isso reflete a confiança de uma grande gestora de capital no mercado cripto pensando no futuro. Confiança em cripto essa que um economista de Harvard não teve alguns anos atrás. O economista de Harvard, o Kenneth Rogoff, que certa vez previu que o preço do Bitcoin tinha mais chances de cair para 100 dólares do que atingir 100 mil dólares, admitiu que muita coisa mudou desde os seus comentários há 7 anos atrás. Aparentemente, ele ainda não mudou de opinião sobre o Bitcoin. Ele continua descrente sobre o Bitcoin, só que ele admitiu estar errado. Abre aspas, quase uma década atrás eu fui economista de Harvard que disse que o Bitcoin tinha mais chances de valer 100 dólares do que 100 mil, o que eu perdi. De qualquer forma, ele falou que ele foi otimista demais sobre os Estados Unidos tomarem uma atitude sensata quanto à regulamentação das criptomoedas, indicando que sua posição sobre criptoativos não mudou.
Em segundo lugar, eu não percebi como o Bitcoin competiria com moedas fiduciárias como meio de transação preferido na economia subterrânea global de 20 trilhões de dólares. Em terceiro lugar, eu não antecipei uma situação em que reguladores, especialmente o regulador-chefe, poderiam descaradamente manter centenas de milhões, se não bilhões de dólares em criptomoedas, aparentemente sem consequências, dada a gritante situação de conflito de interesses. Ou seja, ele admitiu que errou, que era óbvio, porque é um número. Ele falou que ia bater 100 dólares e não 100 mil. Bitcoin já passou bastante de 100 mil e tem excelente prognóstico de longo prazo. Só que ele está indicando que ele não estava errado, que o que aconteceu foram mudanças de fatores e mesmo assim ele continua descrente em relação ao Bitcoin. Então, de qualquer forma, a gente vê que, apesar de admitir o erro, ele continua ali com uma certa arrogância na hora de falar sobre a criptomoeda. E, sendo bem sincero, todo mundo vai ter Bitcoin. Só que cada um vai pagar aquele preço que merece. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a gente vai falar aqui sobre um projeto brasileiro, a Liqui, que é a tokenizadora brasileira que faz tokens de RWA, de Real World Assets, de ativos do mundo real, tokenizados, eles tokenizam isso. Eles lançaram um projeto há um tempo atrás do Cruzeiro Token. O que foi tokenizado no Cruzeiro Token? Foi tokenizado um mecanismo de solidariedade. Mecanismo de solidariedade é um número que, dependendo da quantidade de anos que um atleta em formação do futebol passou na base daquele clube, ele ganha um percentual de todas as transações futuras. O percentual que chega no máximo a 5%. E agora teve quase 780 mil reais distribuído para os detentores do Cruzeiro Token por causa das transferências do Murilo e do Ederson. Então foi distribuído por causa de duas transferências. Do Murilo, do Lokomotiv Moscou para o Palmeiras, que gerou cerca de 450 mil reais dos investidores. E além disso, também foram repassadas duas parcelas, de 164 mil e 329 mil, referentes à transferência do Ederson, do Salernitana para o Atalanta da Itália. Então isso é bem interessante. O Cruzeiro não foi o único clube que fez tokenização de mecanismo de solidariedade. Através da Liqui, o Cruzeiro fez e o Curitiba fez. E através do mercado do Bitcoin, o Vasco fez e o Santos fez. Então isso é algo bem interessante porque é uma aplicação real de tokens RWA. A gente consegue ver na prática como a blockchain pode abarcar diferentes setores, diferentes áreas. Esse foi o Giro Bitcoin de hoje. Muito obrigado pela sua companhia, você que me acompanhou até agora aqui no episódio. Você já sabe, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha no seu grupo de WhatsApp, compartilha no seu grupo de Telegram, dá o rating no podcast, se você estiver escutando a gente pelo Apple Podcast, Spotify, Deezer, que isso ajuda muito a continuidade do nosso trabalho, muito mesmo. Muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!